Olá, bom dia. Você que está aí acompanhando a programação da Rádio Cidade, eu te convido para a nossa manhã de hoje, nossa coluna Biocidade, a gente comentar sobre uma notícia que saiu mais precisamente no dia 28, na última quarta-feira, que chamou a atenção principalmente para o público masculino. Eu acredito que você ficou sabendo sobre o anticoncepcional masculino, uma injeção chamada de anticoncepcional masculino que inibe a ação dos espermatozoides e já apresentam uma eficácia de 99%. Pois é, o fato é curioso, porque a gente sabe que em toda a história da medicina, principalmente a medicina recente, no que se diz respeito aos métodos contraceptivos, estes foram sempre voltados, né, na maioria das vezes, químico, inibidor de barreira hormonal para o organismo feminino. E aí a gente se depara com esse estudo aí bem mais avançado, já com produto aí bem pronto, né, para ser comercializado, que é esse anticoncepcional masculino. Muitos casais ficam apreensivos com a possibilidade de gravidez e acabam optando pelo uso dos métodos contraceptivos antes, durante ou após o sexo. Mas a maioria dos medicamentos e opções disponíveis hoje em dia prioriza as mulheres, que sofrem geralmente pela descarga de hormônios e ficam com maior parte da responsabilidade de evitar que algo indesejado, né, entre aspas, aconteça. Não que a gravidez seja ruim, mas não é algo esperado pelos casais que usam anticoncepcionais. Dito isso, recentemente foi anunciado o desenvolvimento do anticoncepcional masculino, já em testes por cientistas indianos, que promete, em uma única aplicação injetável, inibir a ação dos espermatozoides no homem por um longo período. A tecnologia da vacina anticoncepcional, né, como ela está sendo chamada popularmente, ainda está sendo estudada, mas os resultados da sua eficácia já apresentam altas taxas de sucesso em grupos de voluntários na Índia. Aí você deve estar se perguntando como é que ele funciona. Essa injeção, gente, ela é chamada de Rizug, que é um termo, né, uma sigla em inglês, que significa que é uma inibição reversível, lembrar muito bem disso, né, da produção dos espermatozoides. Lembrando que o indivíduo parar de tomar essas injeções, consequentemente, ele vai voltar a produzir. Ela já está na terceira fase dos seus testes. Trata-se de um polímero anidro de estireno maleico que oferece a contracepção de longo prazo com segurança e eficácia, e o que pode ser administrado por injeção nos dutos diferentes sem cortes. Ou seja, dutos deferentes, gente, são aqueles dutos responsáveis pela passagem do espermatozoide assim que eles saem dos epidídimos, né, que são bolsas que ficam em cima de cada testículo e que armazenam os espermatozoides. O professor médico urologista Fernando Meyer, ele explica do ponto de vista técnico como funciona o anticoncepcional masculino. Olha só, ele diz que o Rizug foi formulado com um polímero oclusivo, que foi reivindicado para esterilizar indivíduos por injeção única e revertido a qualquer momento após a oclusão do vaso. Esse vaso, no caso, o duto deferente. Dentro de 72 horas após a injeção, ele forma precipitados eletricamente carregados no lúmen. O lúmen que a gente fala é o orifício, né? Esse canal por onde passa o espermatozoide. E as camadas adicionais da parede do lúmen e das paredes internas dos vasos deferentes. Os precipitados são denominados de cargas positiva, criando um ambiente ácido. Passando pelos vasos deferentes injetados com Rizug, ou seja, a injeção contraceptiva, os espermatozoides sofrem um estresse iônico e de pH. Os espermatozoides, ao sofrer esse estresse, gente, causando danos acrossomais, tornando-os incapazes de fertilizar os óvulos. Detalhe aí o especialista, o médico urologista Fernando Meyer. Pois é, gente, está levando a uma repercussão muito grande dentro aí da parte da urologia, né, da especialidade médica voltada ao aparelho reprodutor masculino. Claro que existe ainda uma resistência, né,
o homem fica com medo de que seja um método que vai levar a uma esterilidade permanente, quando, na verdade, como o próprio medicamento diz, isso aí é provisório, é provisório. O que é importante a gente entender é a igualdade de direitos que o casal tem, né? Que ambos devem ter, tanto as mulheres quanto os homens. A gente sabe que muitos métodos contraceptivos que são aplicados nas mulheres geram alguns transtornos orgânicos, mudança no aspecto fisionômico do organismo feminino. Então, isso ia aliviar um pouquinho, né, essas sequelas, para que o homem também pudesse colaborar com esse método aí, equilibrando, lembrando que trata-se de um casal. Então, os dois são corresponsáveis pelo aumento da família e são corresponsáveis também pela gravidez. Pois é, curioso. Espero que você tenha gostado dessa nossa coluna de hoje, que voltamos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Um excelente fim de semana e até a próxima.